Vídeo 104. Estou já no finzinho da bateria, né? E eu acredito que ainda dê para gravar mais esse vídeo, né? Que é bom para nós terminarmos essa história, né? E quando eu focava os faróis naquela pessoa caída, eu já vi que a pessoa estava completamente lavada de sangue. Uma perna abanava para o lado, a perna estava torcida para o lado. Possivelmente aquela perna estava quebrada, né? E eu já disse para o Alan, eu disse, é acidente, cara. E eu encostei a carrinha, né, no acostamento, com o farol em direção àquela pessoa. E eu desci para conversar e eu perguntei o que te aconteceu, né? E era um homem, era um cara já mais velho, nós 26 anos, 25, né? Aquele homem devia ter uns 30 e poucos anos. E eu disse pro cara, o que te aconteceu, né? E ele disse, não, nós batemos o caminhão na traseira do outro e o caminhão tá caído lá no acostamento, mas era no meio do mato, né? E daí eu escutei o barulho do motor trabalhando do caminhão. E eu olhei, eu vi um vulto, né? Tinha os faróis ainda ligados do caminhão. E eu vi os faróis ligados lá no meio do mato, no meio era mato, uma escuridão, né? Não tinha nada, não se enxergava nada. E ele disse, não, nós batemos na traseira do outro. E eu consegui sair de dentro da cabine. E o meu colega está preso no volante, né? E quando eu vi aquilo ali, eu vi o estado daquele cara. E ele disse, o meu colega está muito mal, né? E quando eu vi o estado daquele cara, eu pensei, bah, esse cara aqui, se esse cara tá nesse estado e ele disse que o outro tá muito mal, eu tinha medo de ver como é que estava o outro, né? E como eu já falei para vocês, eu não posso ver, eu já falei, eu acho que eu não posso ver sangue, já falei para vocês? Eu já falei para vocês que eu não posso ver sangue? Em 100 vídeos aí que eu gravei, eu falei, eu não acredito se eu falei, não lembro. Eu acho que eu não falei para vocês que eu não posso ver sangue. E agora, eu acho que eu não falei, eu não posso ver sangue que eu desmaio, né? E muitos anos, agora, pouquíssimos anos que eu descobri que isso é a síndrome vasovagal, né? Vocês procurem aí na internet síndrome vasovagal e vocês vão ver o que é essa síndrome. Mas é aquela síndrome que a pessoa tem problemas com sangue, com injeções, com agulhas, né? Então, e eu tive isso a vida inteira, né? E eu já sabia, eu desmaio, várias vezes eu já tinha desmaiado, então as situações assim com sangue para mim era muito complicado, né? Só que eu tinha um outro lado que na hora de um estresse violento eu reajo. Na hora que tem um estresse violento, eu me coloco na frente da situação e deixo a minha tal de síndrome vasovagal para trás, né? Mas que eu me lembre também, até essa época eu não tinha enfrentado uma situação tão difícil ainda, né? E eu disse pro Alan, eu disse, cara, tá com um carro, né? Manda esse cara pro hospital e pede para chamarem a GNR, né? A GNR é a Guarda Nacional Republicana e que cuidava, acredito que até hoje, cuida das estradas, né? E eu disse, ataca aí um veículo, bota esse cara para dentro desse estado e manda para o hospital e pede para a GNR vir para cá, né? Que diz que tem outro aqui muito mal, né? E o Alan disse para mim, bah, não te mete, né? E eu disse, cara, como que eu não vou me meter, né? E o Alan nem tinha terminado de falar, eu já estava entrando mato adentro, né? E eu fui entrando naquele mato e era um mato fechado. E logo em seguida eu já afundei num banhado, tinha um banhado terrível, eu afundei naquilo. Atravessei o banhado e um mato fechado, espinhos, galhos no rosto. E cada vez que eu avançava eu escutava o barulho mais forte do motor do caminhão, né? E quando eu vi, eu já estava vendo as luzes do caminhão, né? E eu cheguei, o caminhão estava tombado para a direita, né? Então o que eu estava vendo do caminhão era a parte de baixo do caminhão que estava voltada para mim, né? O eixo, as rodas, né? O caminhão estava tombado, né?
E o eixo ainda girava, o motor do caminhão ainda ligado e as rodas ainda giravam, né? E eu disse, bah, o que é isso aí, né? E já quando eu comecei a me aproximar muito, o cheiro de gasóleo, de combustível era muito forte, né? E eu disse, bah, essa porcaria, essa merda aqui vai explodir, né? Porque o caminhão ligado e um barulho forte do motor e um outro barulho de motor muito forte, né? E aquilo não parava, e aquele cheiro de gasóleo e eu caminhando no meio daquele banhado, daquele mato. E eu cheguei na parte de baixo da cabine, né? E entre o eixo ali e a parte de baixo, eu escalei aquilo ali e fui parar na porta do motorista, do condutor, né? Só que a janela estava fechada. E naquela escuridão eu não via nada do que tinha ali dentro do caminhão, né? Daí eu fui até a parte de cima da cabine, pulei, que daria lá atrás, na parte de trás, pulei lá atrás no meio do mato, me cortei no meio do mato, me arranhei todo, né? E consegui fazer a volta pela frente, e era um daqueles caminhões que aqui no Brasil se chama cara chata, né? Era aqueles caminhões que é só a frente com para-brisas, né? Não tem aquela parte dianteira no caminhão, né? E o vidro para-brisa estava quebrado, né? Quando eu vi aquele para-brisas quebrado, né? Eu já gritei, tem alguém aí? Quem é que tá aí, né? E quando eu gritei, quando eu fiz sinal, um cara respondeu, né? Ele disse, eu tô aqui, né? E eram portugueses, né? Os dois caras eram portugueses, né? E daí, quando eu tentei entrar, né? Eu tinha que entrar por aquele para-brisa. E quando eu tentei entrar, já passou lá em cima na estrada algum veículo, né? E deu aquele facho de luz lá para onde nós estávamos. E aquele facho de luz pegou em nós e eu vi o estado do cara, né? O cara estava lavado de sangue, mas lavado. E o cara estava pendurado. A parte de cima ali, onde ele estava, né? O volante tinha vindo para dentro, né? Prensou contra o banco e o banco com o impacto foi para frente e ele ficou prensado entre o banco e o volante com o dorso, com a cabeça caída para baixo, né? Mas o cara estava lavado de sangue. E eu entrei embaixo daquele cara assim, mas já fui tomando aquele banho de sangue, né? E eu levantei-o, porque ele estava pendurado, ele ia morrer pendurado do jeito que ele estava, né? E ele só dizia, eu vou morrer. E eu dizia, não, cara, tu não vai morrer. E ele disse, não, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Eu digo, não, cara, tu não vai morrer. E eu acredito que até agora eu também não contei para vocês. Eu já tive inúmeros acidentes, né? Aquela época, com 25 anos de idade, eu já tinha uma coleção de acidentes, né? Mas coleção mesmo, né? Aquilo de entrar em hospitais semi-morto já tinha me acontecido várias vezes, né? E... cara, não tô acreditando, cara. Tem um cara aqui fazendo, parece... ah, não, os caras estão de frescura, eu acho. Tinha um cara aqui fazendo massagem cardíaca no outro, vocês não acreditam. Esses dois loucos aqui, ó. O cara tava meio que fazendo massagem cardíaca no outro. Eu digo, não, vou ter que entrar, gravando o vídeo, vou ter que entrar no meio de uma confusão aqui. Só galinhagem dos caras aqui. O cara não tá... ou tá passando mal, mas não vai morrer. Não vou ter que entrar nessa. Não, daí seria o absurdo dos absurdos. E eu vou ter que ficar olhando, né? Voltando à nossa história. Não, eu digo a coincidência. Comigo as coisas acontecem. Não pense que comigo as coisas acontecem, né? Lembrem que quando eu abri hoje o vídeo eu disse assim, como que vocês estão, né? Espero que bem. E eu mato monstros todos os dias, né? Bom, voltando à história, né? Acho que o cara tá bêbado ou drogado, né? E esse cara que estava caído no chão aqui, não o cara do meu acidente lá. E o cara lá do meu acidente, eu entrei embaixo dele e pelo menos eu empurrei o dorso dele para cima, né? E ele ficou numa posição horizontal, né? Mas o cara perdia sangue assim de litros, aquilo escorria em cima de mim e ia me tapando de sangue, né? E eu ia segurando o cara e eu só sentia meleca, o sangue brotando assim, o sangue vira uma meleca, é uma gosma, não é sangue, é uma gosma.
E aquilo foi empapando sobre mim, foi caindo sobre o meu ombro, me molhando o rosto, escorrendo nos meus braços e foi descendo o corpo afora até o chão, né? E eu lavado naquele sangue e eu dizia pro cara, como é que desliga o caminhão? Como é que desliga o caminhão? E ele me dizia, não, a chave está aqui perto da minha perna e tal. E eu enfiava a mão para tentar achar a chave. E quando eu enfiava a mão dentro dos ossos do cara. Eu botava a mão, eu sentia o osso molhado do cara e eu, tô pegando o osso do cara, eu pensava, né? E eu não conseguia achar a chave, eu metia a mão e eu pegava sangue, eu pegava carne destroçada. Era a perna do cara que estava presa entre o painel, entre o banco, destroçada. E eu não achava a chave, daqui a pouco eu consegui achar a chave do caminhão e consegui desligar o caminhão, né? Daí, nisso, não demorou muito, eu tentando soltar as costas do cara e eu disse, como que solta esse teu volante? Ele solta, né? E lá na Europa já existia aqueles volantes reguláveis, né? E o caminhão dele tinha o volante regulável, né? E eu consegui soltar o volante, quando eu soltei o volante ele já deu uma aliviada, né? E consegui destravar o banco dele que estava empurrando ele para frente. Quando eu liberei mesmo o corpo dele, o peso dele, daí sim, caiu todo o peso dele em cima de mim, né? Mas com as pernas dele presas, né? na ferragem e aquele sangue escorrendo. O rosto dele era só sangue. Eu não vi os olhos, eu vi o movimento das pálpebras dele, mas debaixo de um manto vermelho empapuçado que levantava aquele sangue e só via sangue, sangue, sangue. Os olhos dele eu não via. E ele dizia, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu disse, cara, eu já passei por muito disso, cara. Eu já tive do outro lado, eu já tive quase morto várias vezes. Se eu me emocionar aqui, vocês me perdoem. E eu dizia, cara, tu vai... Só que na hora não fraquejava a voz. Na hora eu dizia, cara, tu vai te salvar, cara. Eu vou te tirar daqui, cara. Eu vou te tirar vivo daqui, cara. E ele dizia, não, eu sei que eu tô morrendo, eu sei que eu tô morrendo. E eu dizia, não, cara, tu não vai morrer, tu não vai morrer. Eu já tive aqui nessa situação e eu não morri. Já me tiraram de situações assim e eu não morri. Eu vou te tirar daqui, tu não vai morrer, cara. E era difícil, cara, era muito difícil. E nisso o Alan chegou ali e o Alan me disse, cara, como é que tá aí? Eu disse, cara, o cara tá perdendo a vida aqui, cara. Eu disse pra ele assim, me ajuda, cara, manda a gente aqui. Ele disse, cara, os caras não querem descer aqui, ninguém quer descer aqui. E eu disse, o outro cara lá, ele disse, não, já consegui parar um veículo, já estão levando ele pro hospital e já estão chamando a GNR, né? E eu disse pra ele, eu disse, cara, eu preciso de alguém aqui com uma lanterna, eu preciso de gente me iluminando aqui, né? E eu disse pra ele, cara, vai lá em cima e consegue uma lanterna, consegue gente aqui pra me ajudar a tirar esse cara, né? E o Alan foi embora, subiu de novo lá na margem da estrada. E eu com aquele cara me lavando de sangue, eu dizia, cara, tu não vai morrer, tu não vai morrer. E a todo momento ele me dizia que estava morrendo, e eu achava que o cara ia morrer mesmo. Porque cada vez ele tinha menos força, cada vez eu via que ele falava com menos intensidade, cada vez a voz não saía, né? E eu pensava, esse cara vai morrer nas minhas mãos aqui, né? Cara, aquilo era um desespero, Mas eu estava forte ali, eu estava forte, eu estava mais forte do que nunca, cara. Eu nunca ia conseguir segurar um corpo com aquele peso todo. Eu, um cara magro, né? Eu não tinha a minha estrutura, não poderia suportar aquilo, mas eu suportei. Eu fiquei segurando o cara aquele tempo todo. E eu disse para Alan, vai lá e busca um cara, né? Busca alguém. E eu aguardando, e nada. E eu gritava, né? Socorro, socorro, e nada. Não aparecia ninguém. E demorou muito tempo, o Alan voltou lá. E eu disse, Alan, ele disse, não, ninguém vai vir aqui, cara. O pessoal tá esperando a GNR. Eu digo, cara, não dá para esperar a GNR. O cara vai morrer, cara. Ele disse, mas ninguém vai descer aqui. Os caras não querem nem botar os pés ali na beira da estrada, no barro, né? E eu digo, cara, arranja uma corda, arranja uma corrente. Vamos amarrar aqui, vamos amarrar no volante. Tu vai lá em cima com a carrinha e tenta puxar, né? E ele chegou e eu disse, vai logo e consegue alguma coisa, né? E daqui a pouco o Alan voltou, né? Conseguiu uma corda. E daí ele tentou amarrar aquilo ali. Eu digo, cara, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai arrebentar, né?
E daí eu naquele desespero, eu disse para ele, cara, me arranja uma corrente, né? Ele disse, cara, os caras não querem dar nada lá, e já tinham parado outros caminhoneiros na beira da estrada, né? Já tinha movimento lá em cima. E eu disse, mas manda alguém aqui. Ele disse, ninguém vai vir aqui, não tem lanterna, não tem nada, né? E aquilo era um desespero.